Coisas que você deve ter ou que você deve fazer no seu negócio para você poder ter mais tempo livre no seu dia a dia como empresário, como empresária, como empreendedor. Nesse vídeo aqui eu vou te explicar algumas coisas que você tem que entender, que se você quiser ter mais tempo livre empreendendo, você pode utilizar esses fatores, porém uma coisa, eu quero colocar uma observação muito importante aqui. Saiba que empreender é dedicação de tempo e você vai trabalhar mais do que o normal, porque isso é empreender, ponto. Mas existem algumas coisas que você pode utilizar para poder ter mais tempo livre no seu dia, fazendo isso aqui que eu vou te contar nesse vídeo. A primeira coisa que você deve fazer, que você pode utilizar, é utilizar automações. Utilizar automações, seja sistema automático, seja inteligência artificial. Usar automações, por exemplo, eu uso uma automação no atendimento do meu WhatsApp, que sabe aquelas coisas que a gente fala repetidamente? Você fala sempre a mesma coisa ali? Por exemplo, uma confirmação de uma reunião. Ó, reunião confirmada, um dia antes eu te mando horário, ó, coloca na sua agenda, não sei o quê. Sabe essas coisas que você repete sempre? Eu uso uma automação que eu vou lá, dou um clique, tic, em vez de eu precisar gastar ali 3 minutos falando com a pessoa, 10 minutos falando com a pessoa, explicando como é que é, eu vou lá, uso a automação e ela explica tudo para a pessoa. Então esse aqui foi só um exemplo para você entender. Automações é o primeiro ponto. Segundo ponto, delegar. Delegar aquela tarefa para a sua equipe, para um parceiro, para algum fornecedor, alguma coisa do tipo. Delegar é diferente de delargar, tá? Entenda isso. Delargar é assim, você pede para a pessoa e não acompanha. Você vai lá, pede, que se dane se a pessoa fez ou não. Agora, o delegar é você pede e acompanha se aquilo foi feito. Só que esse intervalo de pedir e acompanhar é a brecha que você vai ter para poder ganhar tempo ao longo da sua vida, ao longo do seu dia como empreendedor e da sua vida também, né, ao longo do tempo. Então, se você conseguir automatizar e se você conseguir delegar, você já vai conseguir ter muito mais tempo livre no seu negócio, delegar para pessoas, tá? E na hora de delegar, uma coisa importante que você precisa ter é ter processo. Tem um checklist de tudo que a pessoa precisa fazer para ficar com a tarefa do jeitinho que você quer. Porque muita gente também delega e fala assim, mas não ficou do jeito que eu quis, não ficou do meu jeito igual eu faço. Porque você provavelmente não tem checklist, ou você não tem processo, ou você não treinou e não continua treinando aquela pessoa. Eu brinco que hoje as pessoas que trabalham comigo, a minha equipe, eu sou o pior da empresa. Eu sou o pior vendedor, porque minha equipe de venda vende mais do que eu. Eu sou o pior gestor, porque a pessoa que administra para mim, administra melhor que eu. Sou o pior entregador do trabalho, porque a pessoa que trabalha comigo faz... Então assim, você precisa entender isso. Você tem que ser, como regra, tem que ser o pior da sua equipe, porque treine, aquela pessoa treina, até que ela fica melhor do que você. E é exatamente assim que você vai conseguir ter mais tempo livre no seu negócio.